para prevenir as enfermidades físicas. Obediência às leis materiais de Deus. Não comer em excesso. Poucas pessoas morrem por falta de comida. A maioria morre pela gula e a ignorância dos hábitos corretos do comer. Obedeça às leis purificadas de Deus. A higiene mental de conservar a mente pura é superior à higiene física, mas esta última é muito importante e não deve ser descuidada. Não viva, porém, apegado ou apegada a tais leis matemáticas de higiene, que o menor desvio delas te ocasione transtornos. Evite o desgaste do corpo por meio da atividade incorreta e pela falta de conhecimento da conservação da energia física, assim como pelo fornecimento ao corpo de uma inesgotável corrente de vida mediante os exercícios de autorrealização. Impeça o endurecimento das artérias por meio de exercícios inadequados. Evite o excesso de trabalho do coração. O temor, a ira, a ânsia esgotam o coração. Diminua os batimentos do coração, o trabalho do coração por meio da tranquilidade. Dê repouso ao coração pelos métodos de autorrealização. Cultive a calma e o afrouxamento do corpo. Se calculamos a quantidade de sangue expelido em cada contração dos ventrículos do coração em 114 gramas, o peso do sangue movimentado durante 1 minuto chegará à soma de 8.000 gramas. Em um dia seria igual a 12 toneladas, e em um ano subiria a 4.000 toneladas. Essas quantidades dão a ideia da quantidade de trabalho desenvolvido por nosso coração. Todos os órgãos do corpo trabalham durante o dia e recebem um descanso durante a noite, enquanto dormimos. Mas o coração segue trabalhando mesmo quando dormimos. A ciência médica sustenta que o coração repousa durante o período diastólico de expansão, que equivale a 9 horas de cada 24 horas do dia. Este período, porém, não é um descanso, e sim somente uma preparação para o movimento sistólico. As vibrações causadas pela contração dos ventrículos se refletem sobre os tecidos do coração durante seu relaxamento. Desta maneira, podemos dizer que o coração nunca descansa. Este esforço, desenvolvido de dia e de noite pelo coração, naturalmente causa um grave desgaste e origina a sua decadência, até que, quando completamente esgotado, morremos. Aprenda a dormir o grande sonho, isto é, a experiência consciente da morte, em que todos os órgãos de movimento involuntário descansam, inclusive o coração. O controle sobre a morte vem quando você pode conscientemente controlar e descansar o movimento do coração. O descanso e a renovada energia dada ao corpo por meio do sonho é unicamente uma pequena amostra da maravilhosa calma e vigor que ocorre através do sonho consciente, quando até o coração entra em repouso. São Paulo falou em Coríntios 15:31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer,
A paz que vem com a consciência crística descansa no coração. Lá nos tempos bíblicos, esta ampla e científica verdade de descansar ao coração e obter a imortalidade já era conhecida. Faz alguns anos, na Índia, um yogi de nome Sadhu Haridas foi enterrado durante 5 meses, sob a supervisão constante de doutores europeus, e ao final deste período de tempo reassumiu sua respiração e voltou à vida normal. Havia dominado a arte de controlar e descansar o coração. Para precaver as doenças mentais. Cultive a paz e a fé na consciência cósmica. Libere a mente de todos os pensamentos inquietantes e a preencha com pensamentos de paz e bem-aventurança. Experimente a superioridade da cura mental sobre a física. Abstenha-se de adquirir maus hábitos que fazem da vida um infortúnio. Conhecimento do método de espiritualizar o corpo por meio da anulação da consciência de mortalidade e transformação. O corpo é vibração materializada e deve ser reconhecido como tal. A consciência de que o desgaste, doença ou morte podem afetar o corpo deve se desenraizar por meio da compreensão científica das leis fundamentais e unificadoras da matéria e do espírito, e daí ilusória manifestação do espírito como matéria e do infinito como finito. Acredite firmemente que você ha sido criado à imagem do Pai e, pelo tanto, és imortal e perfeito, assim como Ele é. Se uma partícula de matéria é indestrutível, como foi demonstrado pela ciência, então a alma também é indestrutível. A matéria passa por muitas mudanças. A alma passa por mudanças de experiências. Todas as mudanças são chamadas morte, mas a morte ou mudança da forma de uma coisa não muda ou extingue sua essência. Aplique as experiências de calma e paz recebidas durante a concentração e a meditação em tua vida diária. Mantenha o equilíbrio e a equanimidade, mesmo nas mais adversas circunstâncias, permanecendo inalterável nas mais agudas emoções ou nos acontecimentos adversos. Existem vários métodos de concentração e meditação, mas a autorrealização, baseada em métodos vitais, psíquicos, físicos, é a melhor. Valorização da ciência dos métodos de cura. A doença é geralmente considerada como resultado de causas externas materiais. Poucas pessoas se dão conta de que prossegue devido à inatividade da força vital interna. Quando uma célula ou tecido, veículo dessa energia vital, são de alguma maneira afetados, a energia de vida se retira desse lugar. Em consequência, se origina uma desordem. A medicina, as massagens e a eletricidade unicamente ajudam a estimular a célula, de maneira que a energia de vida nativa volte a reassumir seu trabalho primitivo de reparação e manutenção. Não vivemos de maneira nenhuma, devemos ser extremistas, jamais. Devemos adotar qualquer método de cura que seja adequado de acordo com as convicções individuais de cada pessoa.
O fato deve sempre se ter presente: a medicina, o alimento, os venenos, aqui querendo dizer os remédios e etc. Todos têm uma ação química determinada sobre o sangue e o corpo. A partir do que comemos, como poderíamos negar que as medicinas ou qualquer outra ajuda material são efetivas ao corpo? Estas são úteis unicamente enquanto a consciência material esteja presente. Porém, têm suas limitações por serem aplicadas desde o exterior, desde fora. Os melhores métodos são aqueles que ajudam a energia vital interna a reassumir suas atividades curativas. A medicina, quimicamente, ajuda o tecido e o sangue. O uso de tratamentos elétricos também são benéficos, mas nem a medicina nem a eletricidade podem curar a doença. Podem somente estimular ou incitar a energia de vida para que retroceda a parte enferma e descuidada do corpo. Assim é que a introdução de um elemento estranho diferente, seja medicina ou eletricidade, ou qualquer outra ajuda externa, é indesejável se somos capazes de usar diretamente a energia vital para que efetue a cura sem o uso de agentes intermediários. Por meio de massagens, tratamentos osteopatas, ajustes das vértebras, posturas de yoga e etc., sem o manuseio de uma influência externa, podemos retirar ou diminuir a congestão dos nervos ou das vértebras, permitindo a livre circulação de energia vital. Por outra parte, a cura mental é superior a todos os outros métodos de curas físicas, porque a força de vontade, a imaginação, a fé, entre outras, são diferentes fases da consciência que real e diretamente atuam dentro de nós mesmos, e são a força motriz que estimula e dirige a energia vital para cumprir uma tarefa definida. Desta maneira, vimos que tanto os métodos físicos como os mentais de cura são úteis somente na medida que servem para despertar a energia vital. E a energia de vida é a que cura. E o método que exerce maior poder sobre a energia de vida é o método superior. O sistema de autorrealização é o que nos ensina a controlar e dirigir nossa vontade para enviar a vibrante energia vital a qualquer parte do corpo que a necessite. Nem os métodos de cura física, nem os de cura mental podem se igualar aos maravilhosos resultados do método espiritual, que utiliza unicamente e diretamente a força de vontade e a energia de vida. Isso não é imaginação. Podemos sentir a vibração de energia através de todo o nosso corpo, mediante a prática destes exercícios. A medicina pode ser usada para coceira, escoriações, feridas acidentais, etc. Se o teu braço está quebrado, não é prudente querer que Deus se ocupe de juntar as partes quebradas, quando o médico, filho de Deus, pode arrumá-lo usando sua inteligência e o seu conhecimento das leis de Deus aplicadas nesse assunto em particular. Se você pode instantaneamente curar teu braço quebrado por meio do poder mental, faça-o, mas não espere até que adquiras tal poder. A matéria não existe na forma que geralmente nós a concebemos, mas mesmo assim existe como uma ilusão. Para dissipar a ilusão se necessita um método determinado. Não se pode curar um aficionado a drogas em um instante. A consciência material possui o homem por uma lei de ilusão
e somente seguindo a lei oposta de desfazer a ilusão pode ser dissipada a consciência material. Tanto o médico fanático como o curador mental são extremistas. Ambos se equivocam ao traçar uma linha divisória entre matéria e espírito. O espírito, através de uma série de processos de materialização, se tornou matéria. E, por consequência, a matéria procede do espírito e não pode ser diferente dele. A matéria é uma expressão parcial do espírito, um infinito aparecendo como finito, o ilimitado como limitado. Mas desde que a matéria não é outra coisa que o espírito em manifestação ilusória, não podem existir sem ele. Assim é, o espírito é o que existe e não a matéria.